Olá pessoal, estamos na terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018, mais uma ação em reação nesta terça-feira. Né? Terça-feira chuvosa em Santos, uma chuvinha fina, né? Mas o tempo até gostoso, um tempo assim, na Baixada Santista, um tempo assim, um calorzinho, mas não aquele calor muito forte, né? Lembrando que estamos aqui no canal 11 da NET e também no canal 8 Vivo Fibra. E também você pode assistir o programa pelo www.tvcomsantos.com, né? Nos horários da 1h15 ao vivo, das 23 horas e da 1h da manhã. Você pode participar, como todos os dias, né? Pelo WhatsApp da TV, que é o 99711-5545, repetindo, 99711-5545. Também estamos ao vivo e também você pode ligar, se preferir, pelo 21 38 4677, mandar sua dúvida, sugestão, pergunta para os nossos convidados de hoje. Hoje nós temos convidados o empresário, também Odair Gonzalez, e o advogado Rubens Moscatelli, né? Então, a Prefeitura acata Ministério Público e proíbe a Feira do Rolo em São Vicente. Polêmica em São Paulo, comerciante usa faixa nacionalista e mexe com os concorrentes chineses de São Paulo. Temos outras questões aqui também importantes. Motorista reclama do rigor da CT nas multas nos túneis da cidade. Muita gente reclamando que a CT está multando muito, aquela coisa que nós vamos discutir aqui. E paciente aguarda 15 dias para a cirurgia no antigo CREI. Razão da espera é falta de material cirúrgico, né? Então, para discutir essas outras questões aqui, como hoje é dia 9, vamos começar pelo lado esquerdo, pelo nosso amigo Odair Gonzalez. Tudo bem, Odair? Tudo bem, Filipe. Boa tarde. É uma satisfação estar com você aqui outra vez, com o Rubens, grande amigo, empresário, advogado. É uma satisfação estar com vocês. Rubens Moscatelli, prazer ter você novamente no programa aqui. Obrigado, Filete, primeiro do ano, né? É um prazer estar aqui contigo, com o Odair e com você que está nos assistindo aí. Tá, beleza. Bom, a Prefeitura acata o Ministério Público e proíbe a Feira do Rolo em São Vicente. Nós temos a Feira do Rolo lá no Rio de Janeiro, né? Aquela famosa feira lá de Mogi Guaçu. Aquela feira famosa lá daquela área do Rio de Janeiro. Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu. Temos a feira aqui do Guarujá, temos a Feira do Rolo em São Vicente, né? E o Ministério Público, alegando que são muitos materiais roubados, procedência duvidosa, furtados, tem uma normativa para proibir a Feira do Rolo. O que você acha disso? Eu acho uma medida muito radical, né? Por que eu acho radical? Eu não nego, e muita gente sabe que aqui naquela Feira do Rolo, ela é utilizada para o pessoal desovar produtos furtados, roubados, tem produtos de procedência duvidosa, né? Mas não é porque tem esse tipo de atitude de alguns que você pode prejudicar um pessoal que já é naturalmente alijado da sociedade, são pessoas que vivem precariamente e que tem naquele ali o seu ganha-pão, né? Não está correto isso. É como se de repente falasse, olha, aqueles comerciantes estão sonegando muito, fecha todos os comércios. Quer dizer, vamos eliminar tudo, porque assim não tem sonegação. Errado. Acho que tem as atividades, a atividade de Feira do Rolo, em Santos também tem Feira do Rolo, tem na área do mercado, Feira do Rolo, tem muita gente com produto roubado, mas o que precisa? Precisa da atuação da polícia, a atuação dos órgãos públicos, para que a pessoa que esteja transgredindo a lei, que esteja se beneficiando, seja lá receptador ou o próprio agente do furto, que seja devidamente enquadrado. Agora, você fechar a atividade, porque é possível que tenha, assim, pessoas que façam isso, eu acho uma medida muito radical, cá entre nós, muito radical. Então, vamos fechar a Feira do Rolo de Vicente Carvalho, vamos fechar, que já é uma tradição, né, uma tradição, e você vai eliminar milhares de empregos. De repente, fala assim, olha, na praia estão vendendo pastel contaminado, né? Estão vendendo coco contaminado. Vamos acabar com a quantidade de coco. Vamos acabar com os ambulantes de pastel. Não está certo. Eu não acho que está certo isso. Eu acho que tem que fiscalizar. Para isso que tem os órgãos fiscalizadores. Transgrediu, separa, prende, cadeia. É isso que tem que fazer. Agora, vou acabar com a atividade porque ali presume que tenha. Ainda que não se presume que seja certeza. Ache o cidadão e prenda. Agora, fechar com a atividade... Olha, eu sei que muita gente quer ver isso fechado, né? E eu também posso até dizer que, às vezes, já até engrossei esse couro, né? Mas essas são situações, assim, passionais.
momentânea, aquele ato que você sabe de alguma coisa, você fica bravo, fecha lá com essa porcaria. Mas eu acho que nós, como autoridades, acho que a autoridade que está constituída, seja lá o prefeito, o próprio Ministério Público, tem que pensar um pouco que aquilo é um problema social, que ali de fato tem pessoas que vivem daquilo, que vendem as suas quinquilharias, né? E na Europa tem muito isso, são objetos de arte. Eu mesmo frequento, quando vou a Portugal ou algum outro lugar, sempre vou nessas feirinhas procurando algo que é interessante, algo da família das pessoas antigas, né? E eu gosto muito disso. Agora, você fechar por fechar, só porque tem lá alguma, eu acho muito radical. Moscatelli. Olha, é uma questão, eu concordo com o Daí na parte que é uma questão social, e que nós deveríamos, isso é a ponta, né? Eu vou fazer uma comparação. O ano passado teve uma polêmica muito grande em São Paulo por conta do fechamento, entre aspas, da Cracolândia. O prefeito foi lá, não tem mais Cracolândia. O que aconteceu? Realmente, lá na rua Helvétia, naquelas imediações, a concentração principal você conseguiu, naquele momento, acabar. Mas se propagou para outros lugares. Por quê? Porque a Feira do Rolo, assim como a Cracolândia, e é só uma comparação em relação à questão social, né? Ela é o efeito e não a causa. Então, a gente, para começar a resolver essas questões, a gente tem que analisar o que causou essas pessoas estarem ali na Feira do Rolo, o que causa, qual é a consequência, ou melhor, qual é a causa de haver tantas feiras dos rolos em Guarujá, em Santos, em São Vicente, no litoral por aí, até mesmo em outras cidades. Porque, diferentemente da Europa, aqui nós somos um pouco, até vou falar uma palavra forte, é uma questão até de miserabilidade. A pessoa não tem mais o que fazer. Então ela vai lá, achou um objeto, ou furtou, ou enfim. Não dá para a gente entrar nessa essência. Óbvio que a prefeitura, ela tem que regulamentar, ela tem que fiscalizar o uso do espaço público. Afinal de contas, todos nós que somos contribuintes arcamos com essa despesa. Agora, ao mesmo tempo, ela tem que encontrar alternativas para aquelas pessoas que ela vai tirar da rua. Corretamente, porque, em tese, estão praticando alguma coisa irregular, pelo menos, né? Não estou dizendo que ninguém ali ou que todos são ladrões ou coisa parecida, mas elas estão lá defendendo a sua sobrevivência. Então, a gente tem que encontrar o quê? Primeiro, constatar qual é a origem, qual é o problema, o que está acontecendo e por que aconteceu. Atacando isso e depois dando opção para que essas pessoas possam ter maior cidadania, autoestima e serem produtivas para a sociedade. Essa Feira do Rolo, que é no Parque Bitaru, o Ministério Público proibiu a partir do dia 14 do próximo domingo. Quem descumprir a medida estará sujeito a multas. A novidade é que divide a opinião de moradores do bairro, pois existe quem apoie a recomendação do Ministério Público, acatada pela Prefeitura, e quem lamente, porque algumas pessoas aferem um pequeno lucro com essa feira. O secretário de Comércio da cidade, Kellerson Júlio, explica que a recomendação do Ministério Público deve ser seguida, né? E o evento deveria ter mudado de lugar há 2 anos, porém não ocorreu e os problemas continuaram. Além das queixas de assalto, a PM reclamava de ter que realizar um policiamento no local. Então, a sociedade espera que encontre outros locais para que possa continuar com essa Feira do Rolo, com maior fiscalização, assim como o Odair e o Moscatelli comentaram. Os motoristas reclamam do rigor da CT em multas nos túneis da cidade. Mensagens no WhatsApp circulando na Baixada Santista, nas redes sociais. Muita gente acredita que os faróis baixos seriam apenas obrigatórios nas estradas e nos túneis dela, consequentemente. Nos túneis da cidade, não. Além de não existir essa lei que obriga, não existe placas. Quem descumprir a legislação perde apenas 4 pontos na carteira, mas a multa é pesada, R$ 540, conforme divulgado nas redes sociais. Então, aí muita gente dizendo que a CT está multando muito, né? Enfim, eu nunca fui tomar muita multa, tomei uma na eleição do Santos, que parei aqui embaixo, na área própria para a imprensa, e coloquei um cadastro da imprensa. Devo ter ficado aí umas 3 horas parado. Aí o cara colocou que era excesso de tempo do veículo da imprensa. Mas será que se fosse um carro da Globo do Rio, parado no mesmo local, ele multaria?
Não, estou perguntando, né? Como era um carro comum, não era adesivado, pode ser, mas estava com o da imprensa. Aí excesso de permanência. Agora eu pergunto para você, vai recorrer a uma multa de R$80? Agora, não existe tempo de permanência, né? Quer dizer, quando a Rede Globo, a Bandeirantes, a Record, para na Vila Belmiro, no local correto, e vai transmitir um jogo de um dia para o outro da Libertadores, vai multar o carro dela por excesso de permanência? Quem que pararia aqui nessa rua num sábado à noite? Num sábado durante o dia, só mesmo quem fosse votar no Santos lá, quem estivesse cobrindo as eleições e tal. Então, excesso de permanência, só que não tem o tempo de permanência lá. Deveria ter 1 hora, 2 horas. Na Princesa Isabel? Aqui embaixo da TV Com. Embaixo da TV Com, excesso de permanência no... Ele podia falar que eu não estava mas estava com o negócio da imprensa. Mas excesso de permanência, porque eu fiquei umas 3 horas parado. Mas não tem tempo de permanência, né? E também eu não tenho culpa se a eleição do Santos, em vez de acabar às 6 horas, acabou às 9 da noite. Que foi uma eleição que se prolongou. Agora, tinha que ter lá parada mínima, obrigatória, parada máxima obrigatória, 1h30, não tem nada, quer dizer. Aí você vai recorrer, o cara vai jogar o papel num canto, você vai perder do mesmo jeito, quer dizer, fica difícil, mas realmente é uma multa bem arbitrária, quer dizer, o cara deve ter ficado namorando o meu carro. Né? Se fosse uma Ferrari... Permitido ali? Era permitida Permitido, mas ele falou que eu fiquei excesso de permanência no local. Mas não tem o tempo de permanência, né? Então, se chegar um senhor aqui, tem aquela vaga de deficiente físico aqui embaixo, aí o senhor tiver que fazer uma cirurgia na Santa Casa, ele parar ali, ficar o dia todo ali. Não tem o tempo que ele tem que ficar parado. Realmente deveria existir um tempo de permanência, no máximo 2 horas, mas não existe esse tempo de permanência. Então é complicado. Mas quer dizer, mas também eu achei engraçado que o cara da CT deve ter ficado namorando o carro. Que o carro estava com a placa. Só se ele ficou em frente ali, tomando conta do trânsito, nas mediações. Aí viu, pô, esse carro está com muito tempo, vou multar. Porque é esquisito, né? Você no sábado, quem que para aqui no sábado? Fica vazio aqui essas ruas aqui. Quer dizer, é uma coisa meio complexa, meio esquisita, mas enfim, né? É difícil, de fato, alguém ficar... Eu não conheço assim, a gente que fica medindo o tempo que você está parado ali, não, eu não conheço. Como teve eleições aqui... Como aqui é um lugar de muita passagem, talvez ele passa 1 hora, passa 2, passa as 3, passa as 4, e viu o mesmo carro parado, pode ser que ele tenha dado... Ele ficou umas 3 horas, é possível, eu fui almoçar, ficou umas 3 horas. Mas o que acontece é o seguinte também, essa região aqui tinha muito ainda CT, porque eles fizeram policiamento correto no dia das eleições, sim. E tinha uma faixa em frente dizendo que não podia passar para a Princesa Isabel. Então, assim, com certeza ficou um cara da CT ali tomando conta, um guarda. E ele olhou o carro por um bom período, talvez isso tenha sido o motivo, né? É possível, né? Acho que é por isso que a CT agora parece que está fazendo, ou concorrência vai fazer, para poder alterar o sistema de cobrança e fiscalização do estacionamento regulamentado, né? Será agora... Com você entra, vai ter aplicativo para você fazer, vai ter um instrumento de controle mais eficiente, acredito, né? E eu acredito que ele devia ter colocado... Tem muitas cidades, até no interior, muitas cidades pequenas que fazem, tem Atibaia, eu vi lá que faz, Socorro, essa região da Estação das Águas, tudo assim, já meio... tudo informatizado, acho que aí elimina um pouco dessas dúvidas. Porque eu achei que ele devia ter posto o papel, mas aí também ele pode alegar que ele colocou o papel, pode ter colocado, e alguém passa e arranca também, isso aí não quer dizer nada também, né? E tem a questão, só voltando um pouquinho à questão do túnel, veja, toda multa, toda a penalidade, ela tem que ter um fundamento legal. Se a CT está fazendo essa aplicação de multa, por não utilização do farol baixo dentro do túnel, dentro da cidade, e isso fosse ilegal, quer dizer, na hora que apresentou lá o auto de infração e não coloca o número do artigo, ou inciso, ou parágrafo que teria sido descumprido, já estaria aí uma irregularidade. Então, algum fundamento legal tem que ser alegado, tem que ser pelo menos mostrado. E voltando para a tua questão, Filete, veja, se ele lá, quando colocou no auto de infração, que excesso de tempo, né? De permanência no local. Você tem toda a razão quando você fala, mas escuta, não tem nenhuma placa dizendo ali que a permanência máxima é de 30 minutos. E nem uma medição de tempo também. Não há medição de tempo. Nem o agente falou que tempo foi que ele entrou e saiu. Exato, e também tem a questão, por exemplo, nas farmácias, quando você vê na frente da farmácia, olha, tempo máximo permitido 20 minutos. Se você passar desse tempo, eu duvido que a CT fique ali e te dê multa. Por quê? Só se o funcionário da farmácia ou alguma coisa fala assim, olha, esse carro aqui está há mais de meia hora e ele não está aqui dentro do estabelecimento. Aí tudo bem, pode até guinchar o carro. Sim, sim. Mas tem um fundamento, tem uma testemunha,
Quer dizer, existe todo um procedimento que tem que ser observado. Eu não estou dizendo que a CT está certa, no caso do túnel, nem no vosso caso, mas a gente tem que analisar dentro dessa fundamentação. E as pessoas que se acharem, se sentirem injustiçadas, tem o caminho administrativo, que normalmente eu indefiro o recurso, né? E aí tem que ir para a justiça, não tem jeito. Mas aí, por exemplo, para você que é advogado, você bate uma petição e manda para a justiça. 5 anos da faculdade lá para fazer isso. Não, mas eu concordo. Mas você concorda que para um cara, por exemplo, vamos supor, é uma coisa que você chegar para mim e falar uma coisa na medicina veterinária que para mim é simples de resolver. É claro. Aí o cara toma uma multa de 80 cruzeiros lá. Vou brincar, R$80, né? Tal multa. Aí ele vai contratar um advogado que vai cobrar 500, 1.000, 2.000 para fazer um recurso a uma multa de R$80. Tudo bem. Ele não vai reaver esse dinheiro lá da CT, se ele ganhar. E aí ele não vai, exatamente, ele não vai ver o dinheiro. Quer dizer, você vai ganhar, mas não vai levar. Então, essa também é a facilidade. Lógico que se fosse uma multa de R$500, o túnel e tal. Qual a multa de valor baixo, né? O que acontece? A pessoa acaba, vou recorrer aqui no papel. Realmente, não tá, tu recorre lá, né? Dá o documento e tal. Mas a chance de você perder é enorme, enorme. Então, assim, o que eu fico preocupado, né? Até porque eu dirijo corretamente e tal, mas o que eu fico preocupado é dessa questão, porque, por exemplo, eu acho que é uma multa boba, uma multa à toa, você multar uma pessoa num túnel, se não tem pelo menos um lembrete, então fica aquelas pegadinhas, como na Imigrantes, que eu nunca tomei multa ali não, tá? Mas tá 120, depois manda baixar para 100, e aquelas pegadinhas, ou tá lá, ou para 90, ou tá 100 por hora, e você acelera, não, é 100 por hora quando passar a placa. Então essas pegadinhas que são meio complexas, né? Aí o cara obriga o cara a ir a 90 o tempo todo, porque o cara às vezes o cara vai a 90 todo, porque o cara é pegadinho, o cara vai a 80. Então, às vezes, o cara atrapalha o trânsito. Por quê? Porque ele fala, como é 120, 100, 80, deixa eu ir a 80 aqui que eu já vou... Ele põe lá no automático no carro dele 80 e vai naquela velocidade para não ter dor de cabeça. Né? Então, essa é uma questão também que tem que discutir. Acho que a multa é importante. Você está sensível. Mas tomar multa assim, aquelas multas... bobas, assim, que você vê que não tem muita razão, excesso de permanência, de repente num túnel que a população nunca talvez tenha ligado o farol baixo de dia, você põe uma placa lá, vamos multar, ligue o farol baixo no túnel, põe um aviso, depois de um mês começa a multar. Como foi divulgado a questão, por exemplo, das multas dentro dos estabelecimentos comerciais quando você usa as vagas especiais. Foi divulgado. No supermercado, sim, né? Sim. Mas viu, Filete? Esse tocou num assunto interessante, que são essas pegadinhas, né, que tem, né? E também os critérios que cada estrada define, não sei quem define, se é o DR, se é o governo do estado, ou quem que define. Por exemplo, você vem pela Via Anchieta, da Serra até essa parte da Baixada, até o centro, até a entrada da cidade, está lá, velocidade máxima, 110 km por hora. 110 km por hora. Da Anchieta, com aquela pista antiga. Simples, né? Antiga, simples, né? O Rodoanel, que tem lá 4 faixas, 5 faixas, 100 por hora. Por que não 120? Aí você vai na Padre Manuel da Nóbrega, que é igual a Anchieta, é 80 por hora. E é 80 por hora. Quer dizer, se você puder dar 100 por hora ali é 80. Aí você vai para o interior do estado, tem estradas semelhantes à Manuel da Nóbrega, é 100, outra é 110. Então, essa falta de uniformização é difícil. Eu pego o Rodoanel, eu ponho lá no piloto automático para não ter multa. Eu estou estourando a minha carta na justiça. Estou pendurado, né? Viajo muito. Eu ponho lá 100 por hora. Já fui multado no Rodoanel, porque você passou a 100 onde era 60. De repente tem lá um lugar lá que você tem que tem uma entrada para sair da cidade, você vai ter que diminuir. Eu não sabia, passei a 100, multa. Então, é difícil. Sem contar, isso aí na cidade, aí você está andando a 50, baixa para 40, né? Você vê um curvão ali a 40, você se distraiu um pouquinho. Os carros hoje, você não sente a velocidade do carro. Os caras são muito preparados, muito bons. Quando você andar a 50, quando não tem nenhum trânsito, já é uma violência, né? 3 horas da manhã. É uma violência. Andar 40, você tem que baixar para 40, é multa, não tem jeito. Sem contar que os guardas se escondem na estrada, porque o guarda não tem interesse em evitar acidente. Se ele puser a figura dele no acostamento, o pessoal vai reduzir a velocidade. E você vai
cumprir aquilo que é o que diz a lei, evitar acidente, né? Você reduz a velocidade para evitar acidente. Não, ele está lá escondido atrás de uma árvore para ver você transgredir a lei, ainda que possa atropelar alguém, para chegar te multei, você passou aqui a 120, aqui era 100. Quer dizer, está errado, está tudo errado, né? Quando você fala da CT, aí, do túnel, eu penso que o Código Nacional de Trânsito fala que à noite, principalmente à noite, você tem que andar com o farol baixo ligado, não é isso? Uhum. Eu não vejo muita gente com o farol baixo ligado, confesso que não vejo. Também não vejo ninguém multar, né? Vai com a lanterna, liga a lanterna e sai, não é isso? Mas estão multando também. Estão multando também? Olha, se estão multando, está na lei. O que precisaria fazer era um esclarecimento. O Rubens falou com muita propriedade. Olha, põe lá, atenção, ligue os faróis, sujeito à multa. Pronto, é uma redundância, mas é necessário. É uma campanha educativa. É uma campanha educativa. Porque para que se liga a luz no túnel? Porque o túnel, invariavelmente, ele é mais escuro, é para evitar acidentes, evitar atropelamentos, que eventualmente alguém está atropelando, está passando lá, atravessando a rua. Não é a finalidade de multar, né? Acabar multando porque o cidadão é transgressor. E ó, eu te digo mais, viu, viu, Filete? Se você um dia tiver a disposição de ficar sentado ali em algum lugar da cidade, perto de um semáforo, assim, sabe? Procura tomar uma cerveja um dia perto de um semáforo, pode ser na costa, em qualquer lugar. Sim. E repara quantas pessoas entram no vermelho no espaço de uma hora. E que se forem multadas vão dizer, não, entrei no amarelo. Porque a pessoa vem tão achando que vai passar no amarelo, fica no amarelo, ficou vermelho, mas ele está com a ideia, fica aqui amarelo, ele vai entrar no amarelo, ele vai entrar no vermelho, porque dá tempo. Pode reparar isso. Sim. Então, a gente reclama, de fato, nós somos muito mal educados, muito mal educados. Eu acho que nós teríamos que ter uma campanha muito agressiva no trânsito. Por exemplo, faixa de segurança. Olha, eu confesso que eu vejo muito pouca gente obedecendo a preferência do pedestre na faixa de segurança. Mas muito pouca gente, pouca gente. Você vai numa cidadezinha que eu tenho um sítiozinho lá em Jacupiranga, Cajati, no Vale do Ribeira, o pessoal pôs o pé na faixa, todo mundo para. Por que ela é diferente daqui? Né? Rotatória, eu vou dar um exemplo. Eu moro na Rua Ceará. O CETI colocou uma rotatória, até foi a meu pedido quando vereador, na Rua Paraíba com a República Argentina. Rotatória, o que diz o Código Nacional do Trânsito? Quem tem preferência na rotatória? Quem chegou primeiro na rotatória. Só que ali, nesse lugar que eu falo, Paraíba com República Argentina... Fizeram uma preferencial. Não tem preferencial. A preferencial, que era a Paraíba, não é mais. Não, na rotatória... Quem está na frente tem a vantagem. Quem chegou primeiro na rotatória tem a preferência. Então eu vejo ali, eu vou na rotatória, o pessoal vem forçando para passar, porque ele está com a cabeça que ali é a preferência dele, e não é mais. Faltou... Então falta educação. Talvez no tempo falta dele educação, falta paciência com o pedestre. O pedestre é o fraco da história. Ele põe seu pé na faixa, deixa atravessar. Você vai perder o quê? Talvez no tempo dele não tinha tempo? rotatória, né? Hã? Talvez no tempo que ele fez autoescola não tinha rotatória, porque a rotatória, quando eu fiz essa carta de novo, né? Porque quando passa um tempo você tem que ir lá fazer os 3 dias lá, né? E aí eu não tinha multa, mas fui fazer os 3 dias. O cara fala, quem está na rotatória não tem preferência, mas tem algumas ruas em Santos... Quem chega primeiro tem. Não, quem chega primeiro tem elimina a preferência da via pública. Então, mas tem vias, por exemplo, você pegar a Minas João Mendes ali perto do Canal 5, os caras que vêm, eles acham que é preferencial, mas não existe preferencial rotatória. Às vezes o cara está parado ali, está esperando 1 minuto, só vem carro parando e ninguém deixa ele passar. Na verdade, tem que passar um e outro. É verdade. Não, porque se passa um, ele emboca, o cara bate na lateral dele e o cara está errado. Tá errado. Mas os caras vêm como se fosse uma preferencial numa rotatória que não existe preferencial. Eu acho que não é só na João Mendes, não. Em várias rotatórias eu vejo o mesmo fenômeno. A questão, inclusive, dos faróis, tem uma solução muito simples, que a gente vê até nos filmes. Nos Estados Unidos, a grande parte dos carros já é fabricada, quando você liga a ignição, já acende o farol. Você tem um dispositivo, você tem um dispositivo, não é simples isso? Você tem um dispositivo de alguns carros, já tem isso, e o meu já tem isso aí, quer dizer, é automático, eu liguei e já está, senão eu vou ser multado também, que a gente acaba esquecendo, né? Não é verdade? Mas de fato, na cidade, né? Sim. Então liga o carro, já põe já acende o farol, mesmo de dia. Mesmo de dia. Mas eu acho que seria até bom que o pessoal de autoescola estivesse assistindo esse programa
e fizesse esse trabalho com os alunos, de ser obrigatório, essa questão de civilidade, de respeito ao trânsito, respeito ao pedestre, né? E saber que 1 minuto não faz diferença. O que é 1 minuto? O semáforo, quando você fica muito tempo parado, dá 40 segundos. Quando você fica muito tempo parado, é 40 segundos. Então, você esperar um pedestre passar, por que ficar disputando com o pedestre a travessia num cruzamento de... Não digo na costa, que você está em velocidade, né? Mas você tem numas ruas transversais pequenas, o pessoal disputa com o pedestre a travessia. Não sei por que isso, né? Mas tem pedestre também que é mal educado. Outro dia, falando de rotatória, isso né? É verdade também. A pessoa simplesmente atravessando pela rotatória, o pedestre, queria que eu parasse. Não, eu já vi a pedestre. preferência dele. Aí, como eu tenho a barba branca, só podia ser velho. Eu falei, e se eu fosse novo? Não ia ser a mesma coisa. Eu já vi pedestre atravessando na faixa, está vermelho para ele. Está verde para os carros. Ele acha que tem a preferência. Tem lugares que uma avenida na costa não dá, né? Não é verdade? Não, você está parando atrás. Não é verdade? Na costa, Afonso Pena, as grandes vias aí. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Bom, nós vamos a um breve comercial, é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. A TV Com foi indicada e é finalista na categoria TV por Assinatura Regional ao Prêmio Veículos de Comunicação, que é uma iniciativa da editora Referência e revista Propaganda, com o apoio da Academia Brasileira de Marketing, a Abramark. A premiação é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano, onde são avaliadas ações comerciais, de marketing e de audiência que geram resultados e garantem o sucesso de veículos de comunicação. Nessa 31ª edição, conta com 29 categorias, referentes ao ano de 2017. A seleção conta com mais de 1.500 profissionais de mídia das principais agências de publicidade, que são consultados para eleger os finalistas. Neste processo de consulta, os profissionais recebem uma lista com as categorias e indicam espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma delas. A TV Com agradece o reconhecimento de estar entre os melhores. TV Com, sempre com você. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação dessa terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018. Hoje com o empresário Odair Gonzalez e com o advogado Rubens Moscatelli. A Jacirema, boa tarde, Filete. Realmente muito produto de roubo nas feiras do rolo. Cabe às pessoas denunciarem e não comprar produtos suspeitos, tanto pela internet como pelas ruas. É claro, ter fiscalização, como falou o Odair Gonzalez e o Rubens Moscatelli. Temos que respeitar os pedestres, mas em algumas vias, como a na Costa do Gonzaga e Praia, se paramos para os pedestres, todas as vezes que quiser atravessar, não saímos do lugar, e que, além do risco de acidentes, né? Isso foi falado aqui também, que não dá para, o cara pedestre quer passar numa Afonso Pena, você está lá 60 por hora, se você para, o cara de trás, mesmo ele estando com... Ele atropela o cara no teu carro. Exatamente. E também aqui ela complementa... Tem que haver mais educação no trânsito para pedestres, bicicletas e motoristas, segundo a Jacirema aqui. Um abraço para ela participando aqui da Ação e Reação. Concordo com a Jacirema, inclusive ciclistas normalmente não cumprem, né? Você falou da Afonso Pena, lá tem uma bela de uma ciclovia muito bem sinalizada, mas eu canso de ver ciclista na calçada, na contramão, e acaba acontecendo grandes problemas por conta disso.
A minha amiga Carla tomou uma multa também de trânsito, falou que eu estou bem de camisa azul. E tá aqui, ó, ela escreveu. Pode, não é mentira não, né? Tô vendo. Tô vendo ali os coraçõezinhos, inclusive. Então, escreveu ali. Escreveu, não é coraçãozinho, ele já aumenta. É os bonequinhos, não é coraçãozinho. Os caras já aumentam também, né? Entendeu? O periquito come a ração e o louro leva a fama, né? Então, obrigado, o programa está ótimo. Tomei uma multa também que achei desnecessária. A Cristiane de Oliveira mandou um abraço para todos aqui, principalmente para o Daí Gonzalez. O Silvio Santos também manda boa tarde a todos. Tem aqui uma pergunta. Gonzalez, tu tem que levar esse comércio legal para o Guarujá, de preferência em frente à sua casa. Mas o Gonzalez não tem casa no Guarujá? Eu sei. Sou contra, o Milton do Bitaru. É teu amigo, ele está tirando sarro. É o Milton do Bitaru. Ele falou, Gonzalez, tem que levar esse comércio legal que você falou que tinha que ver e tal, para frente da sua casa no Guarujá. Pô, ele falou que tinha casa lá no Vale do Paraíba. Agora tu já acha que... Sabe o que acontece? O Milton do Bitaru deve estar confundindo o Gonzalez com o Rui Gonzalez do Guarujá. Muita gente fala, Rui, chama de Rui na feira. Mas o Rui já morreu. O Rui Gonzalez foi E aí o pessoal acha que eu sou o Rui, que eu tenho lá, tá bom, eu falo, eu sou o Rui, sou bom. Né? Até brinco assim, né? A história do Rui Gonzalez é para contar um livro na história dele, né? Porque ele era um garoto surfista, um garoto bem afeiçoado surfista, né? Conheceu uma senhora de bom poder aquisitivo, né? E essa senhora abriu uma escola de inglês para o Rui, né? E nisso o Rui era popular, tal, se candidatou a vereador, entrou, né? E na época, a primeira legislatura era muito difícil, o Odair tem experiência enorme nisso aí. Primeira legislatura é difícil da pessoa conseguir ser presidente da Câmara. Mas essa coroa, que era amiga dele, ela ajudou ele numa certa posição e ele virou presidente da Câmara. Então, quando o Maurício viu ele presidente da Câmara, o Maurício tomou um susto, né? Falou, pô, tá. Ele falou, tal. Então, foi uma coisa engraçada, porque ele tem uma ascensão meteórica, né, na política, né? Ele virou deputado. Depois deputado, foi primeiro vereador, deputado e depois prefeito do Guarujá. Mas na prefeitura ele não foi bem, né? Desfilava às vezes de Ferrari pela cidade, essas coisas que ostenta muito e tal. Não importa se seja um cara bacana, não foi bem. E depois, a filha dele casou com um dos Mila-Eixos, né? E teve aquele acidente no Guarujá e foram para casa dele, né? Mas o Rui Gonzalez morreu falando que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não podia, a filha entrou na cadeira que ele podia fazer, né? Mas enfim, e teve um teste da verdade que foi feito num programa e disse que o Rui não estava mentindo, que realmente ele não tinha essa participação no negócio, né? Mas enfim, até hoje foi uma coisa, e aí ele acabou morrendo, tal, enfim. Em função disso, né? Em função disso, que ele disse que foi preso injustamente, né? Porque ele não tinha participação efetiva. Como era marido da filha, ele entrou na casa dele lá, né? Teve aquele tiroteio todo, levaram o Rui junto, né? E aí, então, o Rui Gonzalez foi prefeito do Guarujá, já faleceu, alegando a sua inocência sobre esse crime do Banco do Guarujá, né? Isso aí todos sabem, é só pôr na internet e tal. Então, e esse aqui é o Odair Gonzalez, que foi vereador aqui em Santos, dirigiu a Prodesan, tal, fez até um bom trabalho na Prodesan, diminuindo um pouco a gordura que existia, porque nós estamos em outra época, né, Odair? As coisas mudaram muito, né? Mudaram muito, né? Hoje não se é permitido ao dirigente, ao político, algumas coisas que acontecia com muita facilidade há 30 anos atrás, né? Hoje as coisas mudaram muito, né? Hoje o político moderno não é mais aquele que só faz favorzinho, tem que ser mais... O que é mais difícil, ser vereador ou vereador que tem uma cobrança das ruas e tal, ou ser, por exemplo, presidente de uma empresa como a Prodesan que tem que fazer ajustes? Olha, é mais difícil ser vereador, viu? Porque é difícil ser vereador, não é fácil ser vereador. É difícil de entrar, e é difícil se manter, e é difícil de trabalhar. Porque o pessoal acha que o vereador pode tudo. Então, ele acha que o vereador pode arrumar emprego, acha que o vereador pode arrumar vaga no hospital, acha que o vereador pode arrumar qualquer coisa, vaga nas escolas, em creches, e dinheiro para viagem, para doença, para remédio, e tudo que o vereador não pode, né? E se você não, em algum momento você não faz isso, e não consegue fazer, você é sempre questionado. Quer dizer, ninguém cobra do vereador uma atitude de fiscalização do executivo, cobra leis que você não faz, por exemplo, cobra assim, vereador, por que a minha rua não está asfaltada? Você não pode asfaltar a rua. Então, a ignorância de todos, né? Não falando de modo geral, a ignorância num sentido pejorativo. Eu digo a ignorância das funções de cada agente político, né? O agente público, acaba levando a um desgaste muito grande, né?
Olha, eu cheguei até a receber uma vez um pedido para ver se eu conseguia transferir um pastor de uma igreja de uma cidade para uma outra cidade. Quer dizer, o tipo de... Estadual, né? Não é... Pastor de uma igreja evangélica. Quer dizer, onde eu posso, como vereador, atender isso? No mínimo você teria que ser o deputado estadual, né? Não, nem isso. O deputado chega para o pastor e fala, você vai para tal igreja, vai chegar na outra igreja e fala assim, ó, aceita o pastor aí dentro. Difícil, É né? difícil. Então, a gente... É só se você fosse deputado estadual e tivesse algum pastor. Então, o vereador é muito difícil, porque o vereador ele não executa a obra, o vereador não pode fazer nenhum tipo de projeto que onere a prefeitura, ele não pode aumentar salário de funcionário, diminuir salário, criar função, criar cargo, construir escola, construir creche, construir posto de saúde. O vereador não pode, não é poder, não é dever dele. O dever dele é fiscalizar o prefeito e propor isso que eu estou falando. Então, ó, propõe que o senhor construa uma creche lá no Morro da Nova Sintra, ponto. Ele não construiu, você não pode levar a culpa dele não ter construído. O culpado é o prefeito, o AV nem é culpado, porque já tem creche, já tem posto de saúde. Então, a função do vereador, a principal função do vereador é fiscalizar o executivo. Essa é a principal função dele, fiscalizar e propor as situações. Por isso que fala, pô, esse vereador agora propôs título para cá, cria o dia, por isso que criam tantos dias, porque não onera nada, cria do surfista, cria dia do propagandista, dia do advogado, eu mesmo criei o dia do advogado, dia do médico, dia do dentista, e vamos criando o dia para poder movimentar, né? Mas, na verdade, essa não é a função mais nobre do vereador. A função mais nobre do vereador é fiscalizar o executivo. E é difícil ser vereador, muito difícil ser vereador. Agora, ser presidente da Prodesan, foi por quê? O prefeito, meu amigo, me indicou como presidente, não fiz concurso, não fiz nada. Daí vai lá e fica de presidente. Ótimo, ganhei o cargo, né? Mas que mérito eu tive lá? Teve mérito de resolver dívidas, né? Não, acho que o prefeito sabe que eu não vou fazer bobagem, que eu vou levar aquilo com seriedade, conhece a minha família, a todos, sabe que o meu procedimento, e colocou uma pessoa de confiança dele lá. Mas, então, para mim não foi tão difícil, né? Chegar lá, eu conheço muita gente lá dentro do próprio funcionalismo deles, lá da prefeitura da Prodesan. Minha gestão foi baseada no respeito a todos, não criei perseguir ninguém, não troquei chefia, não mantive as mesmas chefias. Enfim, tudo lá me conhece, sabe como é que eu trabalho. Isso é mais fácil. Difícil é ser vereador. Sim. Vereador em qualquer cidade, não vou falar de Santos, não. Qualquer cidade. Tem um componente aí, Odair, eu nunca me candidatei, não pretendo, não é essa a minha pretensão, mas é uma análise que eu faço. Você se tornou vereador, o Filete não votou em você não votou em mim, mas ele vai me cobrar. Sim, lógico. Porque o voto não é secreto? Só que as demandas... Mas você é vereador da cidade, né? Então você não pode mais falar se votou em mim, se não votou em mim. Exato, não tem, e acho que não deve ter mesmo, mas assim, o problema todo é o que você falou. Nós todos temos que ter conhecimento de quais são as atribuições do vereador e cobrar essas atribuições. Não cobrar vaga na creche, ou nomeação nisso, ou arrumar emprego naquilo. A gente sabe que até acontecem os pedidos, mas a grande parte não são atendidos. Por quê? Porque não é atribuição. Até por ser vereador, você até acaba conhecendo pedindo, um né? ou Você outro, pede, né? Você conhece todo mundo, você pede. Eventualmente, muita gente você consegue, às vezes consegue. Mas não é uma regra. Não é uma obrigação. É verdade, não é regra. Você nem sempre consegue. E aí você é questionado porque não conseguiu. Tem um vereador aqui em Santos, eu não vou citar o nome porque ele não me deu autorização, mas ele falou que conseguiu emprego para os 2 filhos. O cara tinha 3 filhos, ele conseguiu para o primeiro, para o segundo, no comércio, agente público, enfim, ele conseguiu. Aí no terceiro ele não conseguia, estava uma outra época. Aí o cara saiu pichando ele. Falou, pô, mas eu consegui para 2 filhos teus, mas não consegui. Então o vereador ele é bom até o dia que ele não consegue fazer alguma coisa. Depende do entendimento, né? Depende do entendimento. Se eu chegar lá, eu quero pintar o Miranda Tamandaré de vermelho, não vai conseguir, né? Só que, por exemplo, aí não é culpa do vereador, mas muita gente quer muita coisa do vereador, que muitas vezes a função dele principal é fiscalizar o executivo. Eu até falo que leva o voto quem faz o último favor. Às vezes você faz favor os 3 anos e 11 meses de mandato. No último mês, você não atendeu por qualquer motivo e um outro atendeu, esse aqui é o último que atendeu vai levar o voto.
Sim, é a vida, né? É, a vida. É como... Não deveria mais assim. Quando eu fiquei diretor social há 10 anos no Santos, o Santos oscilou, foi campeão várias vezes, também quase foi rebaixado uma vez, mas time grande não rebaixa, né? Aí o que acontece? Quando o Santos estava nessa fase... Tem um título que o Corinthians tem que o Santos nunca terá. Nunca terá. Campeão brasileiro da Série B. É, exatamente. Aí o que acontece? Quando o time estava bom, o cara ia lá no Marcelo Teixeira, com toda a razão mesmo, pô, parabéns, Marcelo, Norberto, que eram os maiores responsáveis mesmo. Eles eram os maiores responsáveis, né? Mas responsável porque eles estavam ali conduzindo dinheiro, toda a carga emocional para eles, tudo, indo de federação, dando parte enorme do seu tempo para aquilo ali. Parabéns. Mas quando o time estava ruim, às vezes o Odair, por exemplo, tem amizade comigo e com o Marcelo, mas ele não ia lá falar com o Marcelo. Ele falava assim, pô, o time tá ruim e tal. Eu falei, peraí. Em 2004, quando ganhou o Brasileiro, lá em São José do Rio Preto, nós voltamos no mesmo avião, você lembra? Voltou eu, você, Beto, tudo no avião. Pagamos e fomos lá. Tu me deu parabéns porque foi campeão? Não, então você se comportou como torcedor. Comemoramos juntos. Agora que o time está ruim, você tem que reclamar com quem você deu os parabéns, concorda? Você está reclamando comigo? Ou seja, vem reclamar, porque ele quando ganhou, como você falou, não veio me parabenizar. Não. Mas parabenizou quem de direito. Mas quando era para reclamar, ele reclamava comigo e não com quem de direito. Por quê? Porque ele não queria reclamar lá em cima, ele reclamava lá embaixo. Quer dizer, então você ficava só ouvindo as lavouras. Vai chegar, né, no ouvido do outro e vai falar que foi você que falou. Eu não falei nada. Não, mas eu nem passava. Eu falava, quer o telefone dele para você ligar para ele? Então. Mas nem passava, entendeu? Bom, temos aqui também o nosso amigo Alcino. Boa tarde a todos. Filete, vamos fazer uma campanha para ninguém... Aí tá complicado, hein? Vamos fazer uma campanha para ninguém utilizar a passagem pelo túnel, até a CT tomar vergonha e parar de multar. É meio complexo, né? Mas a gente fazer uma campanha, a gente pagar a placa e colocar a placa lá, né? É melhor. Porque nós vamos fazer o túnel, o que eles vão pedir? Não cobra pedágio pro túnel, beleza. Vai ter multa até para quem for à praia e andar de chinelos na areia, né? Fora o PSDB, meu Deus do céu, hein? Partido que só debilita o brasileiro, né? O Alcino. Nossos vereadores não falam nada, são mudos, calados ou estão com medo do prefeito dar bronca. É a opinião do Alcino, a gente também comenta aqui é um programa livre, né? A gente é normal. A Dalgisa, estou vendo o programa, tomei muitas multas desnecessárias. Acho que a CT está multando muito, né? Então é uma opinião aí de algumas pessoas, né? Tem o Armir Armando aqui também falando que o Carlos Pinto escreveu um artigo no jornal dizendo que estava uma bagunça de carros na cidade no Réveillon, né? Nós comentamos esse artigo ontem, até com o Clemente, com o Guto Brito. Eu achei que a CT, no Ano Novo, trabalhou bem. A CT, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Você vê que em Santos não teve problemas como no Guarujá, em Praia Grande, problemas pontuais. Não tivemos problema, não. Só que realmente, ali quem mora no Embaré, Aparecida, ali, Vergueiro Estádio, pelo menos os que eu andei ali, Dom Lara, Vergueiro Estádio, Minas João Mendes, tinha um carro nas esquinas, em faixa de segurança e tal. No momento da queima de fogos, diz que você vê até carros parados dentro do VLT, no trilho do VLT em São Vicente e tal. Logicamente que ninguém é burro de parar o carro no trilho do VLT. É algum cara que cobrou um dinheirinho que falou, pode parar aqui, dona. Como na Praça Rotary no Gonzaga. A Praça Rotary ficou cheia de carro em cima da Praça Rotary. Mas é que tinha um senhor lá cobrando 20 reais e ajeitando os carros lá. Certo? Não, pode ficar aqui que não vai ter multa hoje e tal. Aí tem aquela queima de fogos, os caras vão embora da praia, a CT está vigiando a praia, porque não tem como efetivo para ficar na sede toda, está num lugar que está tendo mais fluxo de gente, e aí o cara não levou uma multa, né? Então, aí o Carlos Pinto escreveu que essa é uma bagunça. Realmente, eu achei que das 10 até as 2 horas da manhã, para quem mora nessas imediações, realmente estava muito bagunçado, né? Parecia a Ilhabela 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas... Eu nem conheço a Ilhabela, eu não tenho dinheiro para ir na Ilhabela. Não, por exemplo, apenas no momento da queima de fogos, né? Porque a CT, que fez um trabalho, então não é porque eu tomei uma multa aqui da CT que eu achei ridícula, que eu vou falar mal da CT. Eu acho que eles estão multando muito, sim. Mas eu não acho que eles tiveram tanta culpa no evento dos fogos, porque eles estavam bem concentrados na hora da praia para evitar esses acidentes, não é isso daí? Mas sabe o que acontece? Isso aí é o ônus de uma cidade que turística, balneária, e que teima em quebrar recordes, né? Cada vez mais se estende a queima de fogos, um show de pirotecnia cada vez mais bonito, né? Então isso atrai muita gente. E as pessoas, eu, por exemplo, moro a 3 quadras da praia, eu me locomovo a pé, vou de bicicleta, então ando muito, principalmente em feriados e domingos, né? Mas o pessoal que vem de fora, não conhece a cidade, vai
chegar mais próximo. E não tem... E, na verdade, não temos um efetivo para isso. Uma cidade de 400 mil habitantes, de repente tem 1 milhão, 1 milhão e 200, como é que você controla isso, né? E a gente também tem que ter uma certa tolerância, porque sabe que é aqueles momentos, aqueles minutos ali, né? 30 minutos, 1 hora que seja, não dá pra a pessoa chega mais cedo, né? Aí multa todo mundo, você espanta todo mundo da cidade, né? Aí vira a terra da multa. O Carlos Pinto, que é meu amigo, é um pouquinho mais velho que eu, ele, né? Um pouquinho mais velho que eu, também está mais intolerante o danado. Mas é um grande amigo e é um grande fiscal. Assim, é um bom gestor, né? É bom, o Carlos Pinto é bom parceiro. Só que ele é crítico, ferrenho, né? É crítico. Às vezes a gente vai ficando menos tolerante, porque a gente quer um sossego. Na verdade, eu também tenho esse ciúme, viu, Carlinhos? Eu vejo a cidade como nossa, nós santistas, somos bairristas, né? Nós adoramos a nossa cidade e em qualquer lugar que se vai, não tem nenhuma cidade melhor que a nossa. E a gente fala isso aí de peito aberto, onde quer que esteja. Não, eu sou de Santos, é a melhor cidade do Brasil, é melhor que isso, é melhor que aquilo, e acabou. Então a gente tem a cidade como nossa, a gente tem aquele ciúme, não pode pisar no jardim, como não pode mesmo, né? Mas quando chega num dia 31, no dia 1º, como é que você evita que o pessoal pisa no jardim, que o pessoal solta rojão, que o pessoal põe o carro na calçada? É complicado isso, né? Aí você sai multando, brigando com todo mundo, você espanta também de vez. Eu acho que você cuidou da praia, né? Pro comércio foi bom, para a rede hoteleira foi bom, para a cidade foi bom. A gente não pode esquecer que realmente... Né? Se a gente comparar com outras cidades, Guarujá e Praia Grande, como bem falou aqui o Filete, Santos deu um show de tecnologia, não só na questão pirotécnica, né? E de segurança mas também, na questão né? da segurança. Aconteceram problemas? Aconteceram, mas nem de perto chegou no ponto de interromper o VLT, por exemplo, né? Que aí... Teve um rojão que estourou, mas é um problema pontual. O cara que soltou o rojão estourou na mão da menina, mas aí não tem como se evitar. Estoura até na mão do adulto. Mas não tem, por exemplo, né? A CT teve um bom fluxo de trânsito na praia, tudo. Sim. E como o Rodrigo falou, foram problemas pontuais das 10h30 até 1h30 da manhã, sei lá, entendeu? E aquilo que a gente já espera, ou seja, um fluxo grande de turistas e de santistas num momento de passagem de ano, que são as festas. Todo ano acontece. Do Carlos Pinto, até queria fazer uma referência para o Carlos Pinto, que é uma pessoa que eu admiro muito, viu, Carlinhos? O Carlos ele era amigo do meu avô, né, o Carlos Pinto. E ele que me arrumou o meu primeiro emprego lá no Cine Guarani, quando eu era baleiro lá. O Carlinhos que me arrumou, amigo do meu avô, tinha a mesma idade, né? E ele me arrumou lá, no Guarani lá. Então, até hoje eu sou grato ao Carlos Pinto. Então, eu quero mandar um abraço para o Carlinhos aí, meu amigo, viu, Carlinhos? Carlos Pinto, foi secretário fiscal aí das boas ações da prefeitura. Foi secretário do Papa, secretário do secretário de Cultura, de Cultura, que o Fabião faz totalmente secretário de Cultura do Papa, né? Por que não se faz campanhas permanentes no que se diz respeito às leis de trânsito e assim evitaríamos as atitudes dos espertos, né? É o Uriel Vilas Boas concordando com a gente que tem que fazer mais campanhas, antes de ficar multando todo mundo assim de uma maneira desordenada, né? Eu acho, Uriel, que você tem razão, mas nós temos que começar isso lá no pré-escola, no fundamental, e fazer o reverso também, porque o que eu vejo é que muitas vezes nós somos hipócritas, a gente quer pregar que façamos todos cumprir a lei, mas na hora que fecha os olhos, vai lá e descumpre. Então a gente tem que ter sim a punição, como existe. Eu não sou contra, eu acho que quando você tem um critério justo, por pior que ele seja, a multa que seja, a pontuação que seja, ela tem que ser aplicada. Porque se você estiver dentro da sua razão, você vai conseguir provar isso. Mas a gente tem que começar da base. A agente da CT estaciona em frente ao Magazine Luiza e toma multa pelo Cabo Mendes, né? Então, tivemos um agente da CT que estacionou o carro em frente ao Magazine Luiza e o Cabo Mendes da Polícia Militar multou o carro da CT. Eu acho que está certo, né? A Prefeitura tem que dar o exemplo e com certeza esse agente público vai ser punido pela CT porque a CT tem que dar o exemplo. Hoje eu vi o Rogério Santos falando na Rádio Globo, lá, que eu comento segundas-feiras, ele estava hoje lá, ele falou que tem que punir esse agente da CT que não deu exemplo para a cidade, né? Para uma vaga proibida em frente ao Magazine Luiza. Tem filmagem aqui, tem filmagem no WhatsApp, é um viral que está correndo aí, né? Mas é engraçado, a PM multando a CT, né? Acontece, né? A gente não pode esquecer que anos atrás teve uma agente de trânsito no Rio de Janeiro que multou um juiz. E ela foi punida. Né? É complicado.
Paciente aguarda 15 dias para a cirurgia no antigo CREI. A razão é a falta de material cirúrgico. Essa questão de... O paciente Luiz Carlos de Paula, de 61 anos, aguarda uma cirurgia há 15 dias. Reparação no fêmur e na bacia fraturados durante uma queda. De acordo com a nora do paciente, Tereza Mendes, a equipe médica explicou que o problema está ocorrendo por falta de material cirúrgico, pois o hospital aguarda recursos da prefeitura. Luiz não é o único paciente enfrentando esse grande transtorno. Segundo Tereza, 8 pessoas estão passando pela mesma situação, inclusive um dos pacientes aguarda 50 dias para uma cirurgia. Isso é um retrato do Brasil, né, onde muita gente, Moscatelli, muita gente deixou de pagar o plano de saúde, 21 mil pessoas só em Santos, né, que migraram do plano de saúde para o SUS, né, e realmente é uma situação que a gente fica muito preocupado, porque nós temos que ter bem toda a população, né. Eu sempre falo que nós, questão de saúde pública e saúde da maneira como é feita, nós temos um grande problema de gestão, porque o SUS, se você for analisar a forma como ele foi concebido, eu acho perfeito. Você tem que ter, sim, uma saúde pública decente, universal, todo mundo, mas, ao mesmo tempo, o dinheiro é mal gasto. Eu vejo muita prefeitura fazer lá UPA ou outras instalações e depois não tem dinheiro para fazer a manutenção. E esse dinheiro do SUS, ele acaba não sendo suficiente para ter o mínimo. Gase cirúrgica e outros equipamentos que deveriam estar lá. Mas é mal aplicado o dinheiro. Então, você gasta na construção e não gasta na manutenção. A manutenção é muito mais cara de construir, né? Construir um hospital, você constrói aí com 10 milhões e tal, mas você gasta 500, 1 milhão por mês e um ano já torrou os 12 milhões, né? Então é meio complicado, né, Odair? Saúde é uma questão complicada. Acho que saúde e educação aqui hoje é complicado. E não é só Santos, não. O governo federal deixou de investir na saúde, o governo do Estado e federal também na educação. Você vê, o governo do Estado está fechando 2 escolas em Santos. Por que fecha? Porque o nível de excelência do ensino oferecido pelo município é muito melhor. E o Estado acha mais cômodo fechar do que melhorar a sua qualidade de ensino. Saúde é a mesma coisa, quer dizer, a gente oferece, e o governo federal cada vez manda menos recursos. Arrecada mais e manda menos. Porque os municípios mandam cada vez mais dinheiro para a saúde. A nossa obrigação constitucional é de 15% do valor do orçamento. A prefeitura gasta 28%. Ou seja, é um absurdo, quer dizer, gasta quase o dobro e o pessoal questiona. Falta vaga no hospital, a prefeitura não tem culpa, a prefeitura é gestora do sistema, mas quem remunera, quem cria as vagas, é o governo federal que tem que exigir isso aí. Então, a prefeitura às vezes leva muita culpa sobre algo que não tem culpa. Mesma coisa que o vereador leva a culpa quando não tem culpa, às vezes o prefeito leva a culpa e a verba federal que não vem. Mas não vai para que ela vai não, política é para isso mesmo, é para ouvir. Queria agradecer ao Odair Gonzalez, o Rubens Moscatelli, você que ficou no programa, que um excelente dia para você terça-feira, até amanhã se Deus quiser, e continue com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.